Eu estava na faculdade, eu estava na aula, e o pessoal já eram mais veteranos e tal, e eles tinham montado um espetáculo que ia se apresentar no que era Projeto 6:30, que acontecia no Salão de Atos da Universidade, fim da tarde, assim. Eram espetáculos gratuitos. Então eles tinham montado um negócio que falava sobre a história do teatro, e uma das meninas que ia se apresentar com eles ficou doente. Aí eles foram de sala em sala, perguntando: será que alguém pode ajudar e tal? É só uma passagem, não tem texto, não tem nada. É só uma passagem para ajudar? Tá. Eu posso. Que horas é? Tá bom. Aí terminaram minhas aulas ali que eu tinha naquele dia. Fui lá pro Salão de Atos da Saúde, cheguei lá e falaram: é o seguinte, só tem que passar no fundo do palco, vestida de grega, com uma ânfora. Certo? É uma passagem, o menino vai te dizer vai, e aí depois tu passa lá e acabou. Eu falei: tá ótimo, só isso, tá bom. Ok. Aí eles me deram um tecido branco pra eu me enrolar, né, pra fazer tipo uma túnica grega. E a coisa, aí eu larguei meus livros lá e tal, aí peguei e enrolei, só que eu tava com uma calcinha vermelha. E o tecido era um pouquinho assim transparente, ficava gritando aquela calcinha vermelha embaixo. Eu falei: bom, as gregas não usavam calcinha, ainda mais vermelha. Que dirá vermelha. Né? Exatamente. Então eu tirei a calcinha, me enrolei, fiz a minha túnica, peguei a minha ânfora, quando o guri disse vai, fui. E eu estava caminhando e de repente cheguei num ponto do palco, eu comecei a sentir que o tecido estava preso em algum lugar, provavelmente prendeu numa farpa, num preguinho que tinha lá na base do palco. E eu fui indo, eu não podia parar, fui indo, o pano foi desenrolando. Quando eu cheguei no meio do palco, eu estava nua com uma ânfora. E assim eu estreei para público em Porto Alegre. E é como eu digo sempre, ganhei muitos fãs. Namorei Porto Alegre inteira. Eu amo essa história. Mas e eu é. gosto do simbolismo de ser uma grega. Que tinha que ser uma grega. Pois é. Não Essas podia coisas. ser qualquer coisa. E eu acho que também tem uma coisa. Isso era anos 80. Anos 80, 82, eu acho. Tá. 82. E eu acho que tem uma coisa também que a gente... Eu já tinha morado na Inglaterra um tempo e tal. E eu sempre fui meio, tá tudo bom, muito hippie, muito assim. Ainda não tinha virado minha cabeça, né? Sempre fui eu mesma. Sim. Né? Então tá tudo bem, a gente era tudo assim, soltinho. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ô, Grace, nessa época também, nos anos 80, foi quando você morou em Londres. Sim. Né? Sim. Então o auge ali do... Londres, mas basicamente morei em Southampton, Tá. que foi a cidade pra onde eu fui. Certo. Mas eu ia pra Londres todo final de semana e tal. Sim. Então, assim, auge do movimento punk, né? Sim. Transgressão, loucura. A transgressão sempre teve em todo o movimento. É verdade, é verdade. Movimento jovem. Claro que eu não tenho a menor dúvida de que você assistiu muito Shakespeare, etc. Mas eu sei que o que tu gostava mesmo era cultura de rua, né? Sim, Performances sim. na rua. Sim. Hoje em dia, a gente tem visto uma onda conservadora no mundo inteiro, né? Uma coisa bem, bem intensa mesmo, assim. Não era pra gente ter sido... Não era pra gente ter ficado menos careta? Era. Porém, tudo se expande e se contrai no universo. Certo. Se tu for pensar sobre isso, a gente viveu um momento de muita expansão, né? Que eu acho que veio com uma série de quebradas fortes de dogmas e de preceitos da sociedade. Tivemos muitos avanços, Sim. né? Muitas quebradas de paradigmas e tudo mais. E começamos agora num momento de contração. É inacreditável. É inacreditável. Acima de tudo, o que eu acho muito triste é a ignorância, né? A falta de interesse de muitas pessoas de aprofundarem o seu conhecimento para que não sigam ignorâncias e proliferem essas opiniões ignorantes. Então, assim, eu me preocupo baseado em quê que as novas gerações criarão, né? Sim. Quando a gente vai perdendo cada vez mais o conteúdo, vai ficando tudo forma, né? Então, a gente vê, por exemplo, letras de música, a gente vê um Cartola, a gente vê até o Caetano com letras... Bom, se até o Caetano
que é um cara genial, Sim, né? É um cara genial e da paz. sim. Das polêmicas, mas da paz. E que está num movimento muito interessante também. Eu me lembro que ele falou em alguma entrevista que o filho dele era evangélico, né? E agora ele gravou uma música Um com... louvor. É, um louvor. Tocou no show, inclusive, com a E Bethânia. eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que tudo que é do bem é bem-vindo, Claro. né? Então, assim, esse caminho é maravilhoso. A gente sabe que o Brasil, as pessoas que estão indo para as religiões pentecostais já passaram mais de 50%. Agora, podemos conviver todos em harmonia, precisamos nos respeitar. O que eu não aceito... Não é que eu não aceite. O que te A gente- confunde? Não, a gente tem que ser um pouco resignado. Essas coisas são imutáveis. Eu já parei de querer mudar o mundo, né? Essa Perfeito. coisa de adolescente. Mas o que me deixa muito entristecida é que com essa onda, assim, muitas pessoas estão se aproveitando de pessoas fragilizadas e vulneráveis e colocando-as num exército que se aglutina em torno da fé para fortalecer poderes de quem os rouba. Aham. Aham.